Cânhamo e métricas ESG. ESG é uma grande tendência e uma necessária resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea, principalmente em relação ao meio ambiente. Eu que moro aqui no Sul, fronteira com o Uruguai, recentemente nós vivemos uma realidade muito tensa em relação às questões ambientais. Essa sigla, ESG, ela diz respeito à integração da geração de valor econômico, aliada à preocupação com as questões ambientais, sociais e também de governança corporativa por parte das empresas. Mas a prática ainda está distante da realidade, principalmente aqui no Brasil. Segundo o Rafael Arcuri, presidente da ANC, Associação Nacional do Cânhamo, e também consultor do Madruga BTW, os produtos de cânhamo aqui no Brasil podem sim ajudar as empresas a cumprirem as métricas de ESG. É isso mesmo, Rafael. Obrigada por falar com a gente do Portal Cannabis de Saúde. Tudo bem? Obrigadíssimo, é sempre uma honra poder falar aqui com vocês fazem um trabalho muito sério e muito informativo. E sobre a questão do ISG e o cânhamo, você está certíssimo, é exatamente isso. O cânhamo ele tem muitas utilidades diferentes, muitas aplicações diferentes, e dentro dessas aplicações a gente consegue trabalhar métricas muito diferentes dentro dos critérios objetivos que a gente consegue aferir para o ISG. Então, Sim. O cânhamo é uma ferramenta e é uma ferramenta muito versátil. E aí, dentro dessa versatilidade, a gente pode falar um pouco de cada coisa. Vamos por segundo as siglas, de sigla em sigla, já em português, né? Em questão ambiental, de que maneira o cânhamo pode cumprir essa métrica? Eu acho que é a maior contribuição que ele pode dar, e são inúmeras. A gente tem hoje, segundo a ONU, o cânhamo é um dos cultivos, se não o cultivo, com a maior captura de carbono dentre todos os outros. Então, a gente tem, aí, de novo, segundo os estudos europeus, uma capacidade de absorção de carbono de mais ou menos 8 a 9 toneladas de CO2 por hectare cultivado de cânhamo. Mas isso, quando a gente traz isso aqui para o Sul, e a gente teve trabalhos diferentes em diferentes momentos de aferição dessa captura de carbono, o cânhamo aqui captura 5, 6 vezes mais do que isso. Então, a gente tem um potencial de ser realmente um grande sumidouro de carbono no Sul, se a gente tiver um cultivo em larga escala pensado na utilização dessa massa, né, orgânica, mas ela de uma forma a aprisionar essa massa orgânica, por exemplo, concreto de cânhamo. Tanto que a construção civil hoje no Brasil tem uma grande emissão de carbono, e isso a gente poderia começar a usar o cânhamo para isso. Aí, por exemplo, a gente teve um desastre agora no Rio Grande do Sul. Um grande problema que a gente vai ter vai ser para limpar o solo dessas áreas cultiváveis que foram submergidas dentro de uma lama que tem minerais pesados, que tem N compostos químicos, que são muito difíceis de você tirar do solo. Então, o cânhamo consegue, de uma forma muito eficaz, você cultivando o cânhamo nessas regiões, ele fazer essa limpeza, ele vai absorvendo, óbvio, você não vai usar isso para alimentos, você não vai usar isso para medicamento, mas o cânhamo cultivado para fibras, por exemplo, você consegue ter uma absorção dessas toxinas e elementos estranhos do solo. Então, isso também é outro fator muito bom. E a gente colocando cânhamo na safrinha, por exemplo, a gente tem um controle de pragas muito grande para cultivos tradicionais. Então, isso significa que não só você consegue ter esse benefício que eu acabei de falar, mas no cultivo da safra, você consegue utilizar menos agrotóxico, menos defensivos agrícolas para a produção desse cultivo da safra, porque o cânhamo funciona uma ótima barreira natural para essas pragas que vão se propagando naturalmente, consequentemente você teria que usar uma quantidade maior de defensivo agrícola. Então, o cânhamo tem ainda essa possibilidade, além de usar menos água, os produtos derivados do cânhamo normalmente são muito mais duráveis do que os análogos, então a fibra de cânhamo é muito mais durável que outras fibras têxteis, enfim. Então, a gente tem aí como ferramenta várias formas de usar o cânhamo. Entraria muito na questão do agro no Brasil, né? Nas possibilidades de trabalho com o agro do Brasil, certo? Com certeza, com certeza. O agro seria um grande motor de mudança e, ao mesmo tempo, o maior beneficiário dessas capacidades que o cânhamo tem. Então, o agro integrando e não substituindo nada. Aqui a gente não quer entrar com essa lógica de cânhamo vai substituir soja, vai substituir algodão. Isso não existe. Ou uma coisa ou outra, né? Isso já está tão ultrapassado a dualidade.
Exatamente. Aí você vê pessoas até que trabalham com isso, ficam falando que a gente tem que substituir soja com cânhamo, tem que substituir algodão com cânhamo. Isso não é verdade, não faz sentido econômico, não faz sentido comercial, não faz sentido até para produção, né? A gente tem uma produção de soja hoje que já está muito bem estruturada, a gente tem um volume de proteína muito grande produzido com soja. Não faz sentido isso, mas a gente tem que ir integrando essas culturas e melhorando. Por exemplo, o cânhamo tem uma capacidade de nitrificação do solo muito grande. Então, se você cultiva ele na safrinha de outros o trigo, por exemplo, rende de 15 a 20% a mais na safra, só de colocar o cânhamo na safrinha. E um dos maiores produtores de trigo no Brasil é o Rio Grande do Sul. Então a gente ainda tem essa sinergia aí de cultivos. Rafa, vamos passar para o próximo, então? A outra da sigla, além do ambiental, agora a questão social. Seria a geração de emprego o principal foco? Com certeza, eu acho que a gente tem modelos de negócios que a gente consegue implementar com o cânhamo, e a gente já vê isso acontecendo no Paraguai, por exemplo, são extremamente benéficos para a sociedade como um todo, e principalmente para as famílias integradas nesse tipo de atuação. Então, a gente tem o Paraguai, por exemplo, tirou várias famílias que estavam alocadas na produção de maconha para o tráfico de drogas, um trabalho semi-escravo, e colocou um sistema de agricultura familiar, no qual um conjunto de empresas garantia o fornecimento das sementes e a compra desse material produzido, que no caso eram sementes, grãos para alimentação. Então, o Paraguai tem um exemplo muito bom que a gente pode espelhar nisso. Eles foram, inclusive, na ONU falar sobre isso. Então, a gente tem, além disso, várias outras coisas, mas esse acho que é um caso muito concreto, que você coloca agricultura familiar, contratos de médio e longo prazo para as famílias, qualidade de vida e ambiente de trabalho. Então, a gente teria potencial de melhorar a vida de muitas pessoas de forma direta e imediata. De forma indireta, gerando empregos também, e melhorando a situação social de várias famílias. Sim, além de toda a cadeia que isso poderia abrir, né? Além do cultivo, produção dos produtos, venda dos produtos. Exatamente. Isso, assim, o mercado de serviços que gira em torno do cânhamo também é muito grande. Então, a gente tem desde design de produtos até marketing e todo um ecossistema que gira em torno disso. Então, não é só a planta, o produto em si. A gente tem todas essas coisas em volta. Perfeito. E o terceiro, e não menos importante, que seria a governança. Aí a gente até entra numa questão do agro de novo. Como é que a bancada do agro, Rafa, em Brasília, como é que eles ainda não abriram os olhos para toda essa potência? O que está faltando, Rafael, e qual é a importância da governança nas métricas ESG, como se relaciona com o cânhamo? Isso é até muito contra-intuitivo, né? A gente sempre acha que quem está de fora acha que o agronegócio ainda é contra, que não quer saber disso e tal, e não é. A questão do cânhamo dentro desse contexto de governança e dentro desse contexto de relações governamentais especificamente é muito específico, porque a gente tem um agro no Brasil hoje que tem uma atuação muito grande com diferentes formas de incentivo fiscal, de incentivos do governo para fazer essa produção. Então, resumindo a história, eles têm brigas muito grandes que eles precisam travar anualmente e que revertem em ganhos muito diretos para eles. Lidar com um tema desse que sai um pouco do escopo deles e eles de fato, eu acho que não, assim, o problema não são o agronegócio em si, mas essa percepção, na hora que eles vão lidar com essa percepção interna daquilo que eles estão fazendo, se torna muito difícil. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém do agronegócio, por mais que esteja convencido da pauta, a gente fala isso com os parlamentares, com os presidentes de associação, os institutos da área, ninguém é objetivamente contra isso, ninguém tem problema contra isso. Só que eles vão comprar brigas muito grandes com determinados contextos sociais e políticos. E isso é um desgaste muito grande para eles, enquanto eles estão travando batalhas diferentes regulatórias deles. Né? A gente viu aí no ano passado, nesse ano, o agro tem diferentes agendas regulatórias que são muito importantes. Então, nesse sentido, fica meio quem vem primeiro o ovo a galinha, porque a Frente Parlamentar do Agronegócio, em 2019, o presidente, na época era o Alceu, ele falou, olha, se o Brasil, se a gente tiver segurança jurídica com isso, cultivo e exploração de cana industrial, é claro que o agronegócio vai ter interesse em explorar. Ele tem interesse em novas formas e novos tipos de cultivares para eles explorarem, produtos finais diferentes, etc. Mas é isso, para a gente ter segurança jurídica para eles, o agro precisa se movimentar, e o agro está esperando a segurança jurídica para se movimentar. Então fica assim, essa questão quem vem primeiro, né, ovo a galinha. Mas a gente aos poucos tem trabalhado isso de uma forma muito concreta, conversando com pessoas que estão nesse topo da pirâmide da tomada de decisão,
E isso tem sido cada vez mais compreendido como uma pauta relevante e algo cada vez menos polêmico. Então, a gente está conseguindo trabalhar isso de uma forma muito boa e a gente acha que é possível termos avanços regulatórios nessa área. No início da nossa entrevista, quando a gente estava falando em off, você se mostrou bem positivo em relação às decisões que podem acontecer até ainda esse ano, né, em relação ao cânhamo. O que a gente pode esperar? A gente tem hoje, eu acho que o principal fato político, que apesar de ser um processo judicial, se torna um fato político, é o IAC 16 no STJ, da empresa DNA, que tem sido liderado por um grupo de advogados muito competente, que tem trabalhado isso de forma muito bem articulada, e a gente pode, de fato, ter uma decisão favorável, aí também é caixinha de surpresa, mas é possível que isso saia ainda esse ano, e vai ter uma decisão que vai decidir sobre a possibilidade das empresas nacionais terem uma autorização de cultivo de cânhamo para diversos usos. Então, isso realmente seria algo disruptivo, isso seria algo muito, muito relevante para o nosso mercado, de fato, abriria o mercado de cânhamo no Brasil, verticalizando essa cadeia produtiva, Com e aí a gente certeza. consegue trabalhar isso de diferentes formas econômicas. Ótimo, Rafael. Estamos aqui na torcida, né? Últimas duas perguntas, tá, Rafa? Esse aqui, nosso tempo é curto. Em relação à polêmica, a ANC ela tem desenvolvido um trabalho muito grande, né, aqui no Brasil, não é de hoje, mas recentemente aconteceu uma polêmica entre diversas entidades, né? Foi levantado esse questionamento do papel das entidades, que não há uma exata união em relação às entidades, que talvez por isso esteja tudo ainda, aqui no Uruguai a gente diz al aire, muito no ar as coisas, e são entidades que não estão de fato conectadas. Como é que você vê essa polêmica? E depois eu quero saber também um pouco sobre a sua opinião em relação à RDC 660. Tá ótimo. Assim, não querendo entrar muito em detalhes da polêmica, mas assim, falando de forma objetiva, sobre o lado da ANC e depois sobre o meu posicionamento pessoal como Rafael. A ANC trabalha com articulação de cânhamo industrial. E dentro dessa articulação de cânhamo industrial, nós somos talvez um dos únicos players que está hoje, de fato, fazendo isso. Existem outros, a gente trabalha em conjunto, por exemplo, com o Instituto Ficus, o antigo IPSEC, que também trabalha muito com cânhamo, mas é uma pauta muito mais limitada ainda, porque é uma pauta quase que exclusivamente de relações governamentais, porque a gente ainda não tem a abertura do mercado. A crítica da reportagem, ao que eu entendi, seria um movimento que o mercado agora está numa situação, está num momento de entropia, né? A gente tem duas grandes normas que são de fato relevantes economicamente, que é a 327 e a 660, e a gente sempre teve os medicamentos no Brasil, mas os medicamentos têm uma venda muito mais limitada, um volume de venda muito mais limitado. Então, agora o mercado precisa entender para onde que eles vão, né? As empresas da 327 estão com um caminho bem delimitado, né? Já antecipando já a sua pergunta sobre a 660, a gente já tem um caminho muito bem delimitado para as empresas da 327. A gente recebeu agora um novo estudo da Anvisa, muito elaborado, muito completo, sobre os caminhos regulatórios possíveis, e a gente tem agora a previsão de revisão da 327 a partir desse documento. Então, está encaminhada. E esses produtos, em algum momento, se tornarão medicamentos e aí vão entrar dentro de uma lógica de medicamento normal. Vão virar uma dipirona, vão virar uma coisa nesse sentido. É o 327. A 660 é diferente. Ela tem uma origem diferente, uma ação judicial, e que determinou que a Anvisa tivesse um posicionamento num determinado sentido. E aí criou-se a 335, depois a 660. Então, o que talvez aconteça é que o mercado dessas empresas da 660 diminua desde o ponto de vista mercadológico ou simplesmente a norma desapareça. Existe essa possibilidade determinante, depender de outros fatos políticos e jurídicos. Mas essas empresas que hoje comercializam pela 660, talvez não tenham o espaço no futuro que elas têm hoje. Então, eu acho que um pouco do que está sendo discutido nesse sentido é o que vai acontecer com essas empresas da 660, porque as empresas da 327, o mercado da 327, ele já tem caminhado para uma finalidade específica. E esse outro mercado aqui, essas outras empresas que atuam aqui. E eu acho que nesse sentido, realmente, eu não tenho visto uma articulação mais concreta para a defesa desses interesses. Feito, Rafael, muito obrigada. Uma honra falar contigo aqui no portal Cannabis e Saúde. A gente está sempre às ordens para trazer informações e o que é de mais novo em relação a cannabis medicinal no Brasil e no mundo. Muito obrigada e a gente segue em contato.
Denise, brigadíssimo. Continue o excelente trabalho que você tem feito e contem comigo sempre que vocês precisarem.